pequena vicissitude, não precisa ser muito grande, uma pequena vicissitude, o nosso padrão vibratório já desaba, nosso padrão mental. Aí nós começamos a puxar outros fantasmas que existem em torno de nós, em nossa personalidade, achando que nós somos infelizes por causa daquela pequena contrariedade. Se tivéssemos nós um interior preenchido com a verdade, as vicissitudes da vida não nos abalariam. Elas seriam professores autênticos para a nossa vida e construiriam dia a dia em nosso coração, em nossa existência, em nossas convivências, aquilo que nós necessitamos para cumprir bem o nosso trajeto na Terra e para chegarmos cada vez mais perto da tão sonhada felicidade. Então, pensando desta forma, entendendo que nós somos um ser que ainda está numa escola evolutiva, que aprendemos com a dor, que aprendemos com a perda, mas que não necessitaria ser assim. Se nós cumpríssemos realmente as nossas obrigações na reencarnação presente ou nas reencarnações passadas, nós não hoje estaríamos de braços dados com a dor e com a perda. Nós aprenderíamos pelo amor, não aprenderíamos pela dor. Uma casa maravilhosa como esta, um verdadeiro posto de socorro, uma vibração especial, proporciona a todos nós que estamos aqui presentes o trabalho edificante do bem, que vai fazer realmente o ser crescer através das suas próprias realizações. Ele vai mudar a conduta de sua própria existência. Coisas que ele julgava tão importante, fundamental para a sua vida, mas era uma alegria efêmera e passageira, ele começará a encontrar, por exemplo, na prática da caridade, um verdadeiro tesouro que irá preencher a nossa vida cada vez mais, porque é um verdadeiro tesouro. Os Espíritos, eles nos recomendam sempre a caridade. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade realmente é um instrumento educativo para todos nós, que faz nós colocarmos as nossas dores, as nossas queixas de lado e começarmos a servir um pouco, irmos atrás do infortúnio do outro, para que quando nós voltarmos para dentro do nosso infortúnio, percebermos que ele não é tão grande assim. E perceberemos também que Deus nunca erra, que Ele sabe exatamente o que nós precisamos, que ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar. Se fosse ao contrário, seria contra a própria lei da evolução. Aquelas provas que nos fazem ter freios educativos para a nossa existência, ao invés de nos ensinar, nos derrubaria, se nós pensássemos que aquilo que temos não aguentamos. Diante de uma vicissitude, poderemos facilmente, segundo os amigos espirituais, elevar o pensamento. Pedi e obtereis, através da prece. Poderemos, através do entendimento, saber que hoje nós somos o resultado do nosso ontem. E amanhã seremos o que plantarmos hoje. E que dentro das leis inexoráveis do Mestre, de Jesus, de Deus, mas que Jesus é o divino embaixador, nós vamos realmente, desde que cumpridas, nós vamos entender que aqueles passos que nós damos em nossa vida atual são de extrema importância para nós e que vão fazer parte da história da nossa existência. Dissemos tudo isso para nós vermos realmente o problema da obsessão não é tão grande assim como nós imaginamos. O importante é a nossa conduta. Se nós tivermos uma conduta sadia, se nós cultivarmos o amor no coração, se nós cultivarmos o perdão e a resignação, nós vamos então entrar numa esfera de pensamento
é onde as ondas vibratórias do pensamento elevado estarão acima de qualquer obsessão. Mas será que isso é fácil? Será que nós conseguimos isso facilmente? Não conseguimos facilmente. É muito difícil. Mas é por isso que é verdadeiro. É porque é difícil. Fácil é nós errarmos. Nós erramos há muito tempo. Agora chegou a hora de acertarmos. Vejam, nós estamos diante aqui, por exemplo, diante do Consolador prometido por Jesus. Estamos diante da fé raciocinada, da fé movida pela razão. Estamos libertos já da fé contemplativa. Estamos libertos já da fé dogmática. E temos um pensamento livre para raciocinarmos em cima de nossa fé. Isso é muito importante, porque nós conseguimos assim interpretar em nosso coração os ensinos de Jesus. A maioria das religiões, com todo respeito a todas as religiões, todas são importantes, porque são níveis de entendimento que se agrupam em afinidades e formam as religiões. Todas as religiões têm um valor muito importante. Mas as religiões da terra são ainda muito fragmentárias. A maneira como você se porta, a maneira como você se veste, importa para essas religiões. Não é? Se você frequenta uma determinada religião, você algumas vezes é repudiado em outra. Mas a mensagem de Jesus é universal. Universal. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E a doutrina espírita nos faz entender a mensagem de Jesus profundamente. Quando nós lemos, por exemplo, as obras de Emmanuel, quando nós lemos as obras de André Luiz, não é? Ou quando estudamos em profundidade o Evangelho explicado pelos Espíritos, nós começamos a entender Jesus, não só aquele ser que nós colocamos nos nossos petitórios, mas aquele ser universal, aquele ser cósmico, que está no leme de nossas vidas. E quando nós falamos a respeito das obsessões, outra coisa a ser observada, devemos entender também que os obsessores são nossos irmãos. São nossos irmãos que estão passando por um momento de equívoco, como nós certamente passamos no passado, e que nós não devemos querer tirá-los de perto de nós, abruptamente, como se fosse realmente um monte de lixo, de forma nenhuma. São irmãos nossos. Irmãos nossos. Muitas pessoas ficam com medo dos umbrais, não é verdade? Principalmente depois do filme Nosso Lar. Muita gente ficou com medo do umbral. Falei, meu Deus, será que eu vou passar pelo umbral? Falei, o importante, o problema não é passar, o problema é ficar. Não é verdade? Você pode dar uma passadinha, falar, pessoal, e pode seguir. É a conduta nossa que importa. Assim como desencarnar também não é o problema é a maneira que nós vivemos. As obsessões também são problemas, elas se tornam um problema muito grande quando nós entramos na sintonia. Aí sim. Se você entra na sintonia, aí se torna um problema gravíssimo. Porque nós vivemos em um mar vibratório. É um mar vibratório. E esse mar vibratório tem várias sintonias. Os umbrais, por exemplo, estão muito próximos da crosta, muito próximos da terra. Algumas regiões do umbral é acoplado em nossa cidade comum, em nossas vidas cotidianas. Então aquela fórmula de Jesus, quando diz assim, orai e vigiai, é muito importante, porque quando você ora, o que você faz? Eleva seu padrão vibratório. É claro que você não pode, ele não quer dizer para você ficar orando o dia inteiro, não é? Porque naturalmente não dá para ficar orando o dia inteiro. Nós temos nossos afazeres também, mas é para que você viva
como se estivesse em estado de prece. E como é que se vive assim? Você vive assim, respeitando seu semelhante, perdoando aquele que se equivocou com você, pedindo desculpas quando você errou, porque hoje em dia existe coisas que ficaram um pouco em desuso, que são tão importantes para o bom aprimoramento do nosso padrão mental, que é a educação. Então, por exemplo, um por favor, um muito obrigado, que são coisas simples, mas que rompe assim fluidos deletérios. É um pensamento muito importante que o ser humano está colocando de lado, lamentavelmente. E a formulação dos nossos pensamentos exclusivistas, egoístas, não faltam espíritos exclusivistas, egoístas, para incentivar a nossa derrocada. Muitos mesmo, mas muitos. Dá para imaginar. Palavreado, palavrões, dá para imaginar, certo? Eles adoram. Então, procure modificar a linguagem, procure modificar o modo de pensar, substitua algum inconformismo, não pela revolta que sai das palavras, porque as palavras têm força. As palavras, elas têm forma, elas modificam a vibração do ambiente. Como são as obsessões? Allan Kardec, através dos espíritos da codificação, classificaram as obsessões em 3 tipos. O primeiro tipo é a obsessão simples. A obsessão simples é daquela de queda de padrão vibratório. Uma obsessão passageira. Você deixou seu padrão vibratório cair, passou um espírito próximo ali, que está com o mesmo padrão, e acoplou vibratoriamente em você, perturbando-o. Perturbações simples, mente a mente. Essa perturbação, nós podemos nos libertar com aquela fórmula de Jesus: orar e vigiar. Porque quando nós vigiamos, nós combatemos aquelas más inclinações que estão dentro de nós, que invariavelmente em momentos críticos da vida vem à tona. Então, orai e vigiai é a fórmula de nós vivermos em um mundo de provas e expiações, onde o umbral está logo acima das nossas cabeças. É viver no amor, no perdão, na resignação e completamente confiante aos desígnios do Criador. Aí a pessoa se liberta. Faça tudo que um obsessor não faria. Faça tudo que um obsessor não faria. Você se liberta daquelas obsessões simples. Sabe como é que é a mente de um obsessor? Ele vê, por exemplo, uma parede limpinha, bem pintadinha, ele vai lá e adultera a parede. Ele vê uma coisa que está funcionando bem, por ele ser, na classificação dos espíritos, um espírito batedor, um espírito leviano ainda, ele vai lá e altera. Ele não tem ainda o entendimento necessário para o belo. Ele não consegue observar o belo da vida. Então ele vai lá, altera o que é belo, porque de certa forma isso o agride e o incomoda. É assim que funciona o obsessor. O segundo tipo de obsessão é dos mais terríveis: fascinação. A fascinação, a pessoa perde o discernimento, o senso de julgamento. Então, tudo que falam, ela acredita, ela começa a ter teorias da própria vida que só ela entende. Ela sabe de uma verdade que só ela entende. Fascinação. Muito comum nos médiuns. Muito comum nos médiuns. Tanto é que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, dedicou um capítulo especial para falar a respeito das obsessões na mediunidade, principalmente a fascinação. Porque a mediunidade, nós sabemos que exige o quê? Exige vigilância, exige disciplina e exige um coração evangelizado. Quando o médium julga que não precisa estudar, ele não precisa se vigiar, ele é médium, não é? Então ele vai
achando que ele é superior às pessoas. É uma porta aberta para uma obsessão terrível, terrível, não é? Então, a fascinação pode, por exemplo, atingir uma casa espírita. Pode atingir uma casa espírita. Quando, por exemplo, nós sabemos que uma casa espírita tem em torno de si uma cúpula espiritual muito grande, acoplada na casa espírita. É uma cúpula de mais ou menos 4, 5 vezes maior que o próprio prédio físico. E certamente esta cúpula espiritual é vigiada por espíritos. Então os médiuns podem pensar assim: mas se é vigiado, então nós estamos seguros. Nós podemos ficar tranquilos. Não podemos ficar tranquilos. Não podemos. Porque se existe ali um médium invigilante ou um dirigente invigilante, é por ali que eles entram. Eles falam: olha, tem uma proteção, mas olha uma janelinha aberta ali, eu vou entrar por ali. E não obsidia o médium ou algum dirigente dentro da casa espírita, obsidia muitas vezes na sua residência. E ele já vem de lá obsidiado, começa a colocar um contra o outro, começa a perturbar os trabalhos da casa, não dessa casa, logicamente, uma casa que está passando por fascinação, né? E se não tomarem uma atitude urgente, é uma bola de neve. A fascinação vai tomando conta da casa. Existe uma lição no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, que fala a respeito da lição intitulada Os Bichinhos. Leiam lá, que é muito bonita essa lição, onde a casa espírita é uma árvore frondosa, e todos admiravam aquela copa maravilhosa, mas ninguém ligava para uns bichinhos branquinhos que estavam no chão, perto do caule. E todos ficavam admirando para cima e não ligavam para os bichinhos. Diz lá Humberto de Campos. Foi quando aqueles bichinhos entraram pelo caule e simplesmente trituraram o caule todo por dentro, e a árvore desabou. Então é muito perigoso. A fascinação tem que ser olhada por nós com bastante atenção. Se te falam alguma coisa que contraria Jesus e Kardec, não acompanhe. Porque realmente a cartilha de segurança nossa é Jesus e Kardec. Fora disso, você está com a porta aberta para a fascinação. E ela é silenciosa. O indivíduo perde discernimento. Certa vez eu ouvi um médium fascinado. Ele dizia que quando olhava para as nuvens, olha que coisa incrível, ele via lá Dr. Bezerra de Menezes. Olha, as nuvens, elas formam várias coisas, né? Várias formas. E a nuvem branca parecia a barbinha de Bezerra de Menezes, né? Certo? Mas não era Bezerra de Menezes. Era um equívoco dele. Era uma visão equivocada, fascinada, induzida por espíritos hipnotizadores que o conduziam de forma errada. Fascinação. E o terceiro tipo é o tipo mais grave. Subjugação, possessão ou subjugação é o nome mais correto, onde perseguidores do passado realmente induzem os seus pensamentos e mantam todo o perispírito do obsidiado, e ele se torna então quase que um joguete nas mãos daquele obsessor, daquela obsessão chamada subjugação. Então o que acontece? A subjugação, ela tem dois efeitos. Ela tem um efeito físico e um efeito moral. O efeito físico, o indivíduo adoece. Vocês já viram, por exemplo, aquelas pessoas que adoecem, vão ao hospital e o médico não encontra o que a pessoa tem, não é? Ou a pessoa vai definhando por conta dessa subjugação, ou vai aumentando, tendo um transtorno mental bastante grande, quase que incontrolável. Subjugação. Invariavelmente, perseguições do passado, que vem à busca da pessoa encarnada. E o outro efeito é o efeito moral. O indivíduo assume a moral do espírito que o está obsidiando. Então a terapia para as subjugações
são duas: a terapia espiritual e a terapia clínica. Recomenda-se que o indivíduo procure também o psiquiatra, procure também os grupos de ajuda, procure uma desintoxicação para poder também fazer o tratamento espiritual. Porque o que acontece é assim, querem ver um tipo de subjugação? Os vícios. Os vícios são um tipo de subjugação, porque dentro desses 3 tipos existe uma graduação grande, bastante grande. Então o que acontece? A pessoa que está vinculada a um vício, também se vinculam a ela espíritos que nutriam o mesmo vício. Então, por exemplo, o indivíduo é ligado ao álcool. Não faltam espíritos ao seu redor, não encontrando a bebida no mundo espiritual, se aproximam daquele indivíduo encarnado e sugam o teor fluídico da bebida. Quase que uma vampirização. Não é? Então, eles, vamos dizer assim, grosseiramente falando, eles bebem através do encarnado que está bebendo. Não só na bebida, nas drogas é assim, não é? E outros hábitos infelizes do ser humano também é assim. É assim também até na alimentação exagerada. Em vários fatores do ser humano isso acontece, não é? A maneira de se libertar da subjugação é realmente aquilo que nós falamos, clínica e espiritual. Pode levar uma encarnação inteira, mas o indivíduo, se tratar direitinho, ele pode ter uma vida relativamente equilibrada. Então vejam, a fascinação, a obsessão, aliás, ela é um problema bastante sério, ele se torna sério quando nós nos vinculamos vibratoriamente a ele. Aí sim, quando nós procuramos seguir o Evangelho de Jesus, nós não podemos temer, não temos o que temer. Continuamos com as perseguições do passado algumas vezes? Pode ser, mas ela aprende conosco. Uma vez uma senhora foi procurar o Chico Xavier e falou assim: Chico, eu quero me libertar desse obsessor aqui, apontou com o dedo assim, não é? Que está me incomodando há muitos anos. O Chico falou assim, ele falou assim para ela: mas não há necessidade disso, traz ele para aprender com a gente. Quer dizer, o que precisa realmente é evangelizar o encarnado. Evangelizando o encarnado, eles não encontram o campo de ação. Jesus, quando curava os obsidiados, os endemoniados, como falava, ele falava assim: vai e não peques mais. Ou seja, modifique a sua vida, modifique o seu padrão de pensamento, que você não encontrará mais sincronia vibratória, como se fosse realmente um rádio, como se fosse uma frequência de rádio. Se você está numa frequência um pouco maior, um pouco mais alta, aquelas frequências baixas não conseguem sincronizar com você. Agora, muitas pessoas podem pensar assim: puxa, mas na Terra a gente acaba ficando um pouco invigilante. Nós começamos, de repente, esquecemos de nos vigiar e escorregamos. Acontece mesmo, não é? Nós somos ainda muito infantis espiritualmente falando, não é? Mas o que acontece? Quando nós tropeçamos, o tropeçar não é um problema. Nós somos alunos. E é certo, o aluno de vez em quando erra mesmo. O importante é ele se levantar e ter a referência ali do Evangelho sempre à sua frente. Aí ele consegue. Da próxima vez ele não cai tanto assim. Da próxima vez ele vai ser mais prudente. Ele vai tomar mais cuidado. Uma outra coisa interessante para nós falarmos a respeito do padrão de pensamento é que nós criamos, quando emitimos um padrão de pensamento bom, uma psicosfera em torno de nós sadia. Essa psicosfera que irradia, porque nosso pensamento irradia. É um campo muito próprio para os benfeitores espirituais te inspirarem e te ampararem. Quando nós nos revoltamos, quando nós nos fechamos em nossos próprios equívocos, eles não conseguem se aproximar. Vocês já tentaram ajudar uma pessoa que não queria ajuda? Ou que impedia ajuda? É muito difícil, não é? Mas quando nós criamos um campo próprio para a ação,
sem dúvida nenhuma, essa ação acontece. Os benfeitores espirituais, que sabem das dificuldades da terra, vão nos amparar, vão nos inspirar, e nós nos libertaremos então das obsessões. Um trabalho que existe na Casa Espírita, eu vou falar rapidamente, porque o tempo já está acabando, é a respeito das desobsessões, as reuniões chamadas de desobsessão. São reuniões muito importantes, onde os grupos socorristas recolhem os espíritos que estão ali nos umbrais, ou então na crosta, ou que passaram por momentos difíceis no seu desencarne, trazem até as reuniões de desobsessão para que os médiuns de psicofonia possam então atuar. Eles os trazem em um tipo de um halo vibratório, um halo magnético, parecido com um bambolê, e trazem esse espírito até a reunião, onde os médiuns da reunião não podem estar fascinados. Tem que ser médiuns disciplinados, médiuns experientes e médiuns evangelizados. Esse bambolê restringe as ações do espírito obsessor. Por isso que algumas pessoas aqui devem participar de reuniões de obsessão, por isso que os espíritos falam, parece que eu estou amarrado. É porque esse halo magnético restringe as suas ações. Mas nós queremos dizer, para finalizar, mais uma vez, que Jesus está no leme de nossas vidas. Ele nos acompanha os passos e sabe o que se passa em nossos corações. Eu gostaria de encerrar a palestra com uma prece de José Silvério Horta, psicografada por Chico Xavier. É uma prece que fala muito deste momento e disso que nós falamos, para a nossa boa conduta mental, boa conduta espiritual. Diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, venha a nós o teu reino sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpre-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos.